vou aqui colocar de novo um SP, por exemplo, e eu não vou colocar São Paulo aqui, eu vou colocar uma outra informação só para a gente ver. Eu vou colocar, vou deixar em branco, vai? E vou dar um OK lá. Vamos supor que é um registro incorreto. Poderia colocar São Paulo também, mas eu vou deixar em branco para a gente ver o porquê que faz sentido a gente não duplicar, né? Então, beleza. Tem 2 SPs aqui, mas eu só quero um. Eu posso clicar com o botão direito na coluna e fazer o seguinte. Eu vou remover duplicatas. Aliás, eu vou lá para o meu último passo para ficar melhor, porque nesse passo aqui ele já aplicou a alteração de tipos de dados. Olha a diferença. Se eu estou aqui no fonte de dados, tudo bem que ele já entende aí o dado do tipo certinho. Às vezes ele não reconhece aqui o tipo de dados muito bem, ele deixa ABC123, mas nesse caso ele deixou certinho. Mas esse tipo alterado aqui, ele vai garantir que sempre o Power BI vai entender isso daqui como texto mesmo e não vai tentar fazer nenhuma contabilização com esses valores. Beleza. Então, botão direito, remover duplicadas, né? As linhas duplicadas. Ou seja, todas as linhas aonde essa coluna estiver duplicada, ele remove. Eu vou excluir esse passo e eu vou refazer na outra coluna para a gente entender a diferença. Se eu fizer na outra coluna o remover duplicados, ele não vai remover nada. Por quê? Porque eu não tenho nenhum valor duplicado nesta coluna aqui. Eu tenho só na outra. Então, ele está usando a coluna que está selecionada para avaliar se o dado está realmente duplicado ou não. Eu posso fazer da linha inteira, tá, pessoal? Eu posso ter um SP aqui com São Paulo e o outro SP vazio, mas eu não posso ter a linha inteira duplicada. Às vezes a gente tem essa informação. Então, vamos lá, que a gente vai estar aqui no transformar. Aliás, vamos ver onde que o Power BI ele atualiza e às vezes a gente fica meio perdido aqui da onde que está as informações. Então, inverter, detectar, dividir, extrair. Só um minutinho. Vamos lá. Deixa eu ver se agora está aqui. Aqui, ó, remover duplicadas. Então, eu vou colocar uma linha completamente duplicada aqui. Vou colocar, por exemplo, RJ de novo. Rio de Janeiro. Vou dar um OK. E agora eu vou vir nas funções de tabela, remover duplicados. Aliás, eu não estou na última etapa. Eu gosto de estar sempre na última etapa, tá, pessoal? Não faria diferença, mas por preciosismo eu gosto de estar na última etapa aqui, sempre que eu vou fazer uma transformação de dados. Por que é bom a gente ter esse hábito? Porque se eu coloco uma transformação aqui no meio, ela pode interferir alguma outra lá embaixo. E como isso aqui é um código, a gente tem um código aqui, a ordem das coisas pode interferir, pode dar algum problema. Então, eu gosto de estar sempre na última linha do meu código, né, na última etapa da nossa carga, para aplicar qualquer transformação. Aí, beleza. Agora, ele já removeu a linha que tem os 2 valores duplicados. O SP continua aqui, né, os 2 SPs, e aqui continua em branco. Se eu quiser não ter nenhum duplicado nem para SP nem para RJ, eu vou lá na coluna. Maravilha. Beleza, pessoal? Então essa é a parte aqui. Tem muita coisa de manipulação, tá? Então a gente pode substituir valores, remover erros. Vamos supor que eu tenho um dado numérico aqui. Então
Fui lá em nomes e estados. Vamos colocar mais uma coluna numérica aqui só para a gente... Aliás, vamos aqui mesmo que aqui a gente consegue manipular, vai. Vou colocar aqui, ó, população, por exemplo. População. Posso colocar com cedilha aqui, tá, pessoal? Posso colocar com acento. Power BI não tem problema com isso. Aí eu vou digitar qualquer valor aqui, tá? E aqui eu vou colocar um valor texto, um valor inválido. ABC. E aqui eu vou deixar vazio. Ok. Ele já, vamos ver aqui, ele não mudou o tipo de dado, por quê? Porque tem aqui, tinha valores em brancos, né? Opa. Aqui deixa eu colocar só mais uma linha, para a gente ficar com mais dados ali. Então eu vou colocar, sei lá, Goiás. Vou deixar em branco a população. Maravilha. Vou trocar o tipo do meu dado, então eu clico no ícone do tipo aqui, colocar para número inteiro. Não existe meia pessoa, né? Pelo menos é o que a gente entende. Só fazer mais um ajustezinho aqui. Que eu coloquei o ABC na linha que ele vai remover. Então vamos colocar um outro aqui. Parar. Eu vou colocar um CDE aqui. Beleza. Alterei o tipo de dado e olha o que aconteceu. O que estava vazio ficou nulo. Nulo é um dado válido, não dá erro. Agora, eu tenho um valor que não é um número aqui e o Power BI me acusou um erro. Ou, aliás, o Power Query acusou um erro, né? Esse é um dado que seria desconsiderado para uma nossa análise. Beleza, então eu vou clicar com o botão direito. O que eu posso fazer? Eu posso remover erros. O que esse remover erros vai fazer? Ele vai tirar aquela linha, a linha inteira. Então eu não considero nenhum registro onde essa linha tiver erro. Isso pode ser necessário para alguns casos e pode dar problemas em outros casos, né? Vamos supor que eu preciso ter todos os estados ali. Se eu remover o erro da coluna população, quando eu não tiver aquela população daquele estado, ele não vai aparecer no meu relatório. Pode fazer sentido, pode não fazer sentido, depende da sua análise. O que mais que a gente pode fazer aqui? Eu posso, em vez de eu remover o erro, eu posso substituir o erro. Então, eu posso substituir aonde tiver erro por um valor, por exemplo, valor 0. Ok, aí ele já não deu erro nenhum. Ou eu posso substituir simplesmente por um valor vazio. Vamos ver se o valor vazio... o valor vazio ele não aceita. Como ele não aceita, eu posso simplesmente colocar null aqui, ó. Opa. Null quer dizer que não tenho esse valor. Null é diferente de zero, tá, pessoal? Para análise de dados, null não é zero. Eu não consigo... eu posso somar zero, mas eu não consigo somar null com um número. 10 mais 0, 0. 10 mais null não funciona. Essa conta não existe. Qual que é outra diferença, né? Vamos supor que eu quero tirar uma média de população. Se eu tenho um zero aqui, eu vou pegar a população de 1, 2, 3, 4 estados e somar e vou dividir por 4. Então, eu vou somar esses 3 números mais o zero e dividir por 4. Se eu tenho null aqui, o Power BI não vai colocar essa conta aqui, esse número para contar a média. Então, ele só vai contabilizar esses 3. Então, a gente precisa ver qual que é a análise que a gente vai fazer. É bom deixar null. Eu recomendo deixar null, que aí o Power BI sabe se entender com o null. Ele não vai dar problema. E a gente não vai ter discrepância se a gente for fazer uma média, desvio padrão, alguma coisa nesse sentido. Beleza, só dicas aí para o nosso dia a dia, né, como analistas de dados. Às vezes a gente erra totalmente uma análise por conta de um detalhe desse tipo, tá? Então, se eu tenho mais uma linha com zero onde era para estar nulo e eu tiro uma média, eu posso estar tendo uma visão muito errada aí do meu ticket médio de vendas, quantidade de clientes por regional. Então, números são muito críticos. A gente tem que olhar toda alteração que a gente fizer aqui com muito carinho, com muito zelo.
Maravilha, pessoal. Essa parte de transformação aqui tá legal. Só tem mais uma coisa que eu quero mostrar, que é o seguinte. Como que a gente junta essas duas tabelas? Eu, novamente, tenho duas formas de juntar. Eu posso juntar elas no Power BI, né? Vamos supor que eu queira ter o nome do estado e a população do estado aqui, junto com o nome da pessoa. Eu tenho estado aqui, né? O campo estado, e eu tenho o mesmo campo com um valor equivalente aqui nessa tabelinha de estados. Como é que eu faço para saber qual que é o estado o nome do estado lá do Rafael? Quantas pessoas tem, qual é a população do estado do Rafael? Em banco de dados, a gente usa uma técnica chamada join, né? Eu pego duas tabelas, elas têm uma informação em comum, que geralmente é um ID, e a gente junta uma na outra. No Power BI e no Power Query, nos dois, a gente tem a mesma função. Então, eu vou vir aqui, ó, em combinar, eu seleciono a tabelinha que eu quero, e eu clico lá em combinar, e eu tenho duas opções, acrescentar consultas, ou acrescentar é o quê? Eu tenho duas tabelas com o mesmo formato, então eu peguei uma tabela que veio do meu Excel e outra tabela que veio do banco de dados, elas têm as mesmas colunas e eu consigo colocar os dados de uma embaixo da outra, então fica como se fosse um tabelão só. E eu tenho também o mesclar consultas, que é fazer esse join, ou seja, eu pego dados de uma tabela e jogo dentro da outra. Então, vamos mesclar consultas. Aí eu tenho aqui a tabelinha que vai ser a minha origem, né? E eu seleciono qual que é a tabela que eu quero juntar com essa, no caso é nomes e estados. E eu tenho que falar para o Power BI, para o Power Query, qual campo que eu quero correlacionar. Então, eu quero correlacionar o campo estado da planilha do Excel com esse campo estado aqui da tabelinha que a gente inseriu diretamente no Power Query. Aí aqui, pessoal, a gente tem algumas opções avançadas de join. Geralmente a gente usa a primeira opção, que funciona para 99% dos casos. Aqui são algumas outras técnicas que a gente já tem que conhecer mais da teoria dos bancos de dados, né? Como que essas correlações são feitas. Mas a gente vai usar por padrão que vem aqui, só para nível de exemplo. Vamos dar um OK. E olha o que ele faz. Ele colocou uma outra tabela grudada nessa daqui, só que ele já não trouxe de cara todos os campos, porque ele só linkou uma coisa com a outra. Ela ainda tenho que explicar para o Power BI, para o Power Query, qual que é a informação que eu quero trazer de cada tabela. Qualquer dúvida podem perguntar aí no chat, tá, pessoal? Que se a gente passou por algum ponto aqui que ficou dúvida, vocês perguntam e a gente volta. Então, eu tenho essa opção aqui, ó, de expandir, então eu posso expandir o campo que eu quero. Eu vou selecionar aqui o campo nome, estado e população só. E vou dar um OK. Ele já trouxe aqui para mim o nome do estado e a população, colocou o nome de origem da tabela, né? Para eu saber de onde que essa informação está vindo. Eu posso alterar aqui para... Aliás, agora como eu já adicionei, eu não consigo tirar o nome da tabela. Tem o prefixo do nome, vamos ver se apagando aqui. Antes ele deixava a gente desmarcar. Agora ele deixa a gente editar o nome do prefixo, que é bem bacana. Vou dar um OK aqui, pronto. Ele já deixou só o nome da coluna e tirou o nome da tabela. Então, essa é a primeira forma de fazer essa integração, né?